Um grupo de pesquisadores se uniram e colocaram em livro uma importante parte da história de Itajubá, a história da usina Luiz Dias. Para falar sobre este assunto, falar sobre o livro, está aqui conosco o coordenador do projeto, Bruno Luiz Thiago, e o historiador, pesquisador e professor de história, Benedito Carmo da Silva Júnior. Bruno, um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo, Benedito. Um grande prazer. Eu começo conversando com você, Bruno. Como é que surgiu a história de escrever um livro sobre a usina Luiz Dias? Foi em 2008. Eu, em conjunto com Odson Castro de Cristina, nós observamos uma possibilidade de explorar essa parte histórica e cultural da usina Luiz Dias. Então, nós montamos um projeto que foi selecionado pelo Fundo Estadual de Cultura de 2009. O objetivo do projeto é realizar uma pesquisa histórica, publicar um livro sobre a usina Luiz Dias e distribuir ele aqui no sul de Minas. Por que a usina Luiz Dias? Então, a usina Luiz Dias, ela tem uma importância histórica, só que ela nunca houve uma pesquisa realmente a fundo sobre a história da usina Luiz Dias. Então, nós tivemos a oportunidade e realizamos o projeto. Aliás, é um capítulo importante, eu acho, que veio numa hora propícia, porque é um capítulo importante da história do desenvolvimento de Itajubá e que acabou se perdendo como história, né? E é um momento que nós estamos começando a viver de novo, né, como se fosse um ciclo. Sim. E vamos nos preocupar em manter essa história viva para que ela não se perca, né? Mas, o Benedito, conta um pouquinho da história da usina Luiz Dias. Como é que ela começou, com que objetivo, em que ano? Então, o projeto da usina começou em 1911, que um grupo de acionistas de Itajubá se reuniram e montaram o projeto de desenvolvimento da cidade. E envolvia aí uma empresa de tecidos e uma empresa de energia. A empresa de tecidos era a Codorna. A Codorna, exatamente. Então, de 1911 a 1914, ficou pronta aí a usina. E em 1915 começou a funcionar a empresa de tecidos. Quer dizer, a usina foi montada para abastecer a fábrica de tecido? Exatamente. Foi esse o objetivo? Uma curiosidade, Otávio, é que as pessoas antigamente usavam energia só à noite, porque não tinha eletrodoméstico. Então, a energia excedente do dia era usada na empresa de tecido. E à noite, a empresa que não funcionava, eles vendiam para as casas ao lado. Pois é, a luz naquela época devia ser muito cara. Exatamente, era muito cara, era um artigo de luxo. Só as pessoas muito ricas podiam. Benedito, por que eles foram fazer? A Codorna, todo mundo sabe onde é a Codorna, na rua Maria Carneiro, né? Exatamente. Por que eles foram fazer a usina tão longe? Bom, ali era um terreno barato, era um terreno despovoado e era um terreno grande na época. Itajubá não tinha nada ali. Então, do outro lado do rio, né, era uma área propícia para fazer um grande investimento. Era um prédio grande. E ao lado foi construído também uma vila operária, que é a Vila de São José Operário. Que aliás existe até hoje, né? E essa distância? Como é que eles resolveram a distância da usina Luiz Dias, que é lá no Rio Manso, né, até aqui? Porque deve ter sido uma mão de obra gigantesca, né? Para puxar fio e fazer a energia chegar até esse ponto. Sim. Né? Foi um investimento grande. Certo? E era uma tecnologia, na época, avançada. E foi feito os investimentos. Né? Por isso que tem um banco junto com a usina para poder pagar esse investimento. O banco nasceu disso, dessa estrutura? Isso, foi feito um grande empréstimo na época, uma quantidade muito grande de dinheiro, e foi feita a compra dessa usina, que é um projeto alemão. Pois é, isso que eu ia perguntar, quem construiu essa usina? Alemães? Não, é uma empresa aqui em Itajubá, Companhia Industrial Sul-Mineira, que foi formada para isso. Também a Companhia Industrial Sul-Mineira também foi formada. Então, nessa história, para fazer funcionar, instalar uma fábrica de tecido para a Codorna, montou-se um banco, montou-se uma empresa de energia e montou-se a Companhia Sul-Mineira. Isso, que é uma holding, que abrigava as 3 empresas. Agora, você falou em acionistas, quem eram? Era a família Carneiro, a família Dias, a família Braz. E também tinha um grupo de acionistas do Rio de Janeiro, de fora. Quer dizer, quando você fala família Braz, fala-se o presidente Venceslau Braz devia ser o ele era o presidente da empresa. Da Quando ele foi presidente do Brasil, de 1914 a 18,
o sogro dele, o Carneiro Júnior, que foi o presidente da Sul-Mineira. Aí depois que ele saiu da presidência do Brasil, ele assumiu como presidente da Sul-Mineira. Ele ficou presidente até a sua morte, em 1966. E nisso também surgiu o Grande Hotel em Itajubá. Ah, sim, foi um surto grande de desenvolvimento na época. Uhum. Bom, essa usina, ela funcionou até quando? Como gerando energia para a Codorna? A usina tem algumas fases, né? A primeira fase, que é da sua inauguração, até mais ou menos na época de 1940, ela funcionou sozinha. Ela gerava energia para algumas cidades da região. Itajubá, Brasópolis, Pedralva, Maria da Sé. Ela gerava energia para a cidade toda? Porque ela foi feita um plano de expansão. Sabe? Ah, ok. Então, depois da Primeira Guerra, né, a demanda por energia cresceu muito. O Brasil passou por um surto de industrialização que Itajubá acompanhou. E a energia era demanda industrial. Então, eles foram crescendo na expansão de energia. E depois entrou a Unifei na história. Isso foi em 93 que entrou a Unifei. Como entrou a Unifei? Em 93, a política energética da época era as grandes usinas. E as pequenas centrais hidrelétricas estavam paradas e na maioria sucateadas, né? E uma delas foi a usina Luiz Dias. Então, alguns professores da Unifei, em 93, como a usina estava parada, viram aquilo ali como um laboratório em escala real para os seus alunos, né? Alunos de engenharia elétrica e mecânica. Era um bom laboratório. Com certeza. Agora, antes disso, Bruno, os primeiros profissionais a operar essa usina eram do Instituto Eletrotécnico e Mecânico da Unifei, não eram? Exatamente. Em 1913, né, na mesma época da construção e projeto da usina, foi criado o Instituto. E muitas das pessoas que trabalharam no Instituto, né, trabalharam lá na usina. Beleza. Bruno, como é que vai ser feita a distribuição desse livro? Esse livro, ele está distribuído em 21 cidades aqui do sul de Minas. Então, ele está distribuído em todas as escolas particulares, municipais e estaduais que estão sob a atuação da Superintendência Regional de Ensino de Itajubá. Legal. Ou seja, não é para ser posto à venda. Não. Agora nós vamos distribuir o livro. Aqui. O primeiro, Diolene, aqui, o livro está aqui. Usina Luiz Dias, 95 anos de História e Desenvolvimento. Aqui. A primeira pessoa que ligar para 3622-1027 vai levar um exemplar desse livro. Ok? Pega com você aqui, Diolene. Pega aqui, liga para 3622-1027, se identifica, depois vem aqui no canal 20 pegar um exemplar da Usina Luiz Dias, 95 anos de História e Desenvolvimento, escrito por essa equipe muito legal, onde tem a coordenação do Bruno e o Breno como dos pesquisadores. Quem são teus parceiros principais? Estou vendo aqui, Governo de Minas, Fundo Estadual de Cultura. O livro, ele tem o patrocínio do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, e ele é uma realização da Agência Arte e Ação Cultural com a Prefeitura Municipal de Itajubá. Legal. Patrocínio Fundo Estadual de Cultura do Governo de Minas Gerais. Tá aí. Olha, o Bruno, o Benedito, parabéns por essa iniciativa, né? Muito legal. É uma história lindíssima. É uma história que surge para nós mais uma vez, para nos lembrarmos do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo de desenvolvimento e isso aqui conta uma história de um importante ciclo de desenvolvimento que viveu Itajubá e a região. Benedito, obrigado por ter vindo. Bruno, muito obrigado. Eu conversei aqui com Bruno Luz Thiago, coordenador desse projeto muito legal, e Benedito Carmo da Silva Júnior, historiador e professor de História, falando sobre a Usina Luiz Dias, 95 anos de história, transformada em livro. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.